Você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que sabe, mais do que isso, concorda comigo quando eu falo que o estado de São Paulo é diariamente saqueado pela União. Para você ter uma ideia, a cada R$ 11 arrecadados no estado de São Paulo, apenas um fica em nosso estado. O restante vai todo para Brasília para que o valor seja gasto como eles bem entenderem. Só que todo esse saque, ao que parece, não é suficiente, porque a CMO, Comissão Mista de Valores Orçamentários, é uma comissão criada no Congresso Nacional e composta por deputados e senadores, quer ampliar ainda mais esse roubo, esse saque feito contra o estado de São Paulo. E é isso que eu vou explicar para vocês no vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos que são gerados aqui no meu canal. Sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Para você entender, a CMO, Comissão Mista de Valores Orçamentários, ela é composta por deputados e senadores, que são apontados e são indicados a essa comissão. Ela tem por finalidade analisar projetos de lei que tenham alguma relação, que sejam definidos relativos ao orçamento, ou seja, que versem em alguma coisa sobre as questões orçamentárias que envolvam a União. Então é papel desses parlamentares, sejam os deputados e os senadores, analisarem as diretrizes orçamentárias, o cumprimento das normas, o cumprimento das leis e especialmente representarem os seus respectivos estados dentro dessa comissão. Afinal de contas, é o dinheiro desses estados que está sendo gasto lá em Brasília. E é essa a finalidade da comissão. Mas vale dizer, e já adianto aqui o teor do vídeo, que infelizmente a grande maioria dos deputados de São Paulo e também dos senadores simplesmente se esquece de sua prerrogativa de representar o estado. E grandes furtos e saques acontecem dia após dia contra o nosso estado por conta da negligência desses parlamentares, que não atuam de forma enfática nessas comissões. Vale dizer que existe uma bancada do estado de São Paulo, a bancada federal de São Paulo, que infelizmente não é liderada a contento e que tudo isso acontece à revelia. Eles não analisam os conteúdos, não há um posicionamento severo da bancada, a bancada não entra em obstrução e infelizmente nosso estado é diariamente saqueado. Ressalva, tenho que fazer ao deputado Kim Kataguiri, que briga dia após dia nessa pauta, mas infelizmente é uma voz praticamente solo e que precisa ter o coro aumentado na Câmara Federal justamente para representar o estado de São Paulo. Mas especificamente sobre o assunto do vídeo, é importante destacar o seguinte: existe uma coisa chamada emenda ao orçamento. Não estou falando daquelas emendas que são feitas a troco de voto, que acontece muito, que a gente fala por aí, que o Bolsonaro liberou emenda em troco de voto. Não, existe uma coisa que chama as emendas orçamentárias, emendas impositivas, e todo parlamentar tem direito a essas emendas. Então o parlamentar do estado, ele pega o valor das emendas e reparte em entidade, associação, prefeitura, secretaria, para as mais diversas e variadas necessidades, seja para compra de equipamentos médicos, recapeamento de asfalto, construção de uma creche, enfim, uma infinidade de coisas. É uma forma do dinheiro que vai para a União, de alguma forma, mesmo que pequena, retornar para o Estado através da emenda impositiva de parlamentares. E o que acontece? Essas emendas, elas acontecem de acordo com a quantidade de parlamentares que existem. Você imagina São Paulo. São Paulo é o estado que mais tem deputados, são 70 deputados federais do estado. E esses deputados têm um valor de mais ou menos 15 milhões de reais cada um para destinar a título de emendas que voltam para o estado de São Paulo. Se você pega Roraima, por exemplo, é um estado micro que tem ali algo em torno de 650 mil habitantes e elege 8 deputados federais. Já há uma disparidade com São Paulo, que com 40 milhões de habitantes elege 70. Se a gente fosse comparar, era para São Paulo ter muito mais deputados, ou então Roraima ter muito menos deputados. Só que a sacada não vem aí, ou melhor, o golpe não vem aí. O que a CMO quer fazer é distribuir o valor das emendas igualmente pelos estados. Então o estado como São Paulo teria um valor diminuto de emendas do nosso próprio dinheiro, enquanto o Roraima teria um valor aumentado exponencialmente, mesmo com um número reduzido de deputados. O maior prejudicado disso é justamente o estado de São Paulo, que é quem mais arrecada. Vale dizer que São Paulo arrecada mais que o dobro do segundo e terceiro somados e viria uma parcela pequena, enquanto estados que estão negativos, que não cumprem o dever de casa, que simplesmente descumprem todas as diretrizes orçamentárias, fazem farra fiscal, ainda receberiam mais do nosso dinheiro arrecadado aqui em São Paulo. Um verdadeiro absurdo, um assinte que está sendo passado na CMO e enquanto isso a bancada paulista está praticamente toda calada. O único deputado que se atreveu até agora a falar do assunto é o Kim Kataguiri,
todos os demais estão quietos, pensando nos próprios projetos políticos, pensando na eleição do ano que vem, pensando em projetos pessoais e deixando acontecer esse furto, esse saque com o estado de São Paulo. É um verdadeiro absurdo o que acontece debaixo dos nossos narizes e ninguém fala absolutamente nada. Isso é impensável, é inaceitável, é uma disparidade orçamentária, é uma disparidade com os parlamentares, um desrespeito completo com o estado de São Paulo, com os deputados do estado de São Paulo, com os senadores de São Paulo, e ressalva seja feita, esses não servem para absolutamente nada, não representam o estado, estão completamente nulos, por exemplo, na CPI da saúde e em todos os outros. Ninguém sabe sequer quem são os senadores de São Paulo. Para e pensa, quem são os 3 representantes do estado de São Paulo? Eu tenho certeza que você não sabe pelo menos o nome de 2. E essas pessoas estão lá com um mandato de 8 anos, com uma infinidade de assessores, com salário vultoso para não produzir nada e pior do que isso, para não defender São Paulo. Especialmente aqui, vale dizer, os deputados federais de São Paulo que simplesmente não tocam no assunto. Exceção dada, repito, ao deputado Kim Kataguiri. E aí nós vemos os parlamentares dizendo, eu sou econômico, faça um projeto disso, tira o fotinho sorrindo. Meu amigo, onde está você para defender o estado que te elegeu? Onde está você para defender o orçamento de São Paulo? O estado que, volto a dizer, mais arrecada, o estado que faz reforma da Previdência, o estado que cumpre o dever de casa, o estado que é pioneiro em vacinação, o estado que é a locomotiva do país, e que infelizmente é saqueado dia após dia, tanto pela volúpia dos demais estados em tirar o dinheiro de São Paulo, quanto pela volúpia dos deputados e senadores em aumentar a parcela do orçamento que vai para eles, quanto principalmente pela negligência dos nossos quadros que não defendem o estado. Estão defenestrando o estado de São Paulo à revelia desses parlamentares. Essa é a triste realidade que nós temos que dizer e discutir, mas a coisa não para por aí. A título de exemplo, para você entender a disparidade disso, um professor da rede pública no estado do Maranhão ganha no mínimo R$6.000 por mês. Isso é quase 3 vezes o valor do que um professor aqui em São Paulo recebe. A polícia do estado de São Paulo é a que tem a pior remuneração do país, mesmo sendo a melhor polícia do país. E é justamente por conta dessa disparidade financeira que se dá em razão da negligência criminosa que nós vemos por conta da bancada federal. E a coisa vai muito além disso. A gente vê o estado de São Paulo arrecadando mais de 10 vezes o valor da arrecadação do Maranhão e o valor do estado de São Paulo indo para pagar privilégio para funcionário do Maranhão, enquanto os nossos funcionários, o nosso estado fica sucateado. E aí nós temos que aumentar a arrecadação justamente por conta dessa disparidade. Isso é impensável. E este é um exemplo que tem que ser discutido, e mais do que isso, é papel desses parlamentares, sejam dos deputados ou senadores, rediscutirem o pacto federativo. O que nós estamos vendo na CMO é apenas um reflexo de um mal muito maior, que é o Pacto Federativo. Pela inversão, onde o valor sai da cidade, sai do estado, vai para Brasília para só depois voltar, Brasília fica com a maior fatia do bolo, enquanto o nosso estado tem que pagar a conta, enquanto os municípios pagam a conta, enquanto você, cidadão, padece com serviços precários, justamente porque o dinheiro do seu suor do trabalho está indo para pagar privilégio lá no Maranhão. E eu não estou dizendo que o estado de São Paulo não tem que ajudar o país. Só que não tem que ajudar o país com 90% do nosso orçamento. Que fosse inverso, então, ou que houvesse um escalonamento para diminuir essa discrepância. É completamente inaceitável. E é justamente os parlamentares que estão na CMO que tem que ser os primeiros a falar disso, mas não só eles. Toda a bancada federal, isso tem que ser um tema de toda a bancada federal e do Senado do estado de São Paulo. E infelizmente é um tema que não é discutido. Por isso é importante que você que está assistindo esse vídeo compartilhe o conteúdo, leve esse assunto a mais pessoas, porque isso tem que pautar o debate eleitoral do próximo ano. Mais do que pautar o debate eleitoral do próximo ano, temos que inclusive cobrar os parlamentares atuais, porque é um roubo que acontece há séculos e que infelizmente o estado de São Paulo fica calado porque há uma verdadeira covardia, um comodismo por parte desses parlamentares. E antes que a gente encerre o vídeo, eu quero fazer um apelo a você. Se você gosta dos meus conteúdos, gosta do meu trabalho, do trabalho que eu realizo aqui na Câmara de São Paulo e que inclusive está chegando a reforma da Previdência, peço que você acesse meu canal no Telegram, que lá você vai ter conteúdos diretos, assuntos diretos, falar diretamente comigo, isso é muito importante. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.